Amados irmãos, antes de iniciar a pregação, alguma informação que eu acho que é importante. É um texto grande, é um texto difícil. E se você não mantiver a sua atenção focada realmente, você pode perder alguma coisa que dificulte a sua compreensão posteriormente. Esse texto é um desafio para o pregador e um desafio para os ouvintes. Tá? Um outro ponto importante. Esta foi uma semana muito difícil para mim, de mudanças, e eu acho que fisicamente faz muitos anos que eu não trabalhava tanto fisicamente. E eu estou muito cansado, mas farei todo o esforço para transmitir a palavra de Deus. Mas os irmãos podem perceber na minha voz que ela já está meio... Pelo menos para mim, eu estou sentindo isso, que ela já está querendo falhar. Então, esse aviso e dizer aos irmãos, mantenha sua Bíblia aberta para conferir os versículos, e eu mandei no grupo da congregação os pontos para você poder também comparar os versículos. É uma tentativa de ajudar vocês a compreenderem a visão do trono revelada a Ezequiel. Dito isso, vamos ouvir agora a pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, fazer uma leitura no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, onde também temos uma visão do trono de Deus. Versículo 1 a 11. Depois destas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, e em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Agora, vamos ao texto de Ezequiel, capítulo 1,
Faremos a leitura dos versículos 1 a 3, foi o texto da última pregação. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora, texto da pregação desta manhã, a visão de Ezequiel. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão. À esquerda, o rosto de boi. E também o rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas, juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente.
ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor Deus, nosso Pai Celestial, suplicamos agora a Tua misericórdia e graça, pois ouviremos a exposição da Tua palavra e também, Senhor, nesse texto que tem suas complexidades e requer a nossa atenção, se em todos os demais dependemos do Senhor, aqui também declaramos a nossa completa dependência. Por isso pedimos que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, dê sabedoria àquele que fala, dê graça, integridade e também, Senhor, dê graça e sabedoria àqueles que ouvem, para que ouçam com atenção, para que entendam, para que guardem a mensagem em seu coração. Nós oramos assim em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro sermão ouvimos que esses 3 primeiros versículos do capítulo 1 de Ezequiel nos oferecem informações contextuais que nos ajudam a entender não só o livro todo, mas também essa primeira visão que acabamos de ler. Esses versículos respondem a algumas perguntas. Quem? Onde? Quando? E o quê? Em resumo, esses versículos nos mostram que o profeta Ezequiel foi chamado por Deus num contexto de crise e desolação nacional, quando o povo de Deus havia sido levado para o cativeiro babilônico, estava sofrendo as maldições da aliança. O templo tinha sido profanado e em breve seria destruído. O rei de Judá, o rei Joaquim, fazia 5 anos que tinha sido levado cativo para a Babilônia. E a pergunta que surge naquele momento é: o que seria das promessas de Deus feitas a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e feitas a Davi: darei um descendente que reinará eternamente. Agora parecia que estavam diante do último rei de Israel, o rei Joaquim, preso sob a tutela de Nabucodonosor. A essas perguntas sobre as promessas de Deus e sobre o governo de Deus, nós encontramos a resposta na visão. Mas antes de olhar a visão que temos aqui, antes de olhar o que está descrito na visão e observar alguns de seus detalhes, a primeira coisa que nós devemos ter consciência, o que temos aqui é uma teofania, é uma revelação, é uma aparição de Deus. Então, os vários elementos que aparecem aqui, os seres viventes, as rodas, tudo isso, aparecem aqui com o objetivo de revelar o próprio Deus. Então, nessa visão, a primeira parte da visão nos mostra o que está abaixo do mar de vidro. Então, tem um mar de vidro ou de cristal, o trono de Deus está acima, mas a visão não começa de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então, nessa parte de baixo, há vários elementos. Todos esses elementos
estão apontando sobre a grandeza de quem está acima do mar de cristal. Então, é uma revelação de Deus. Então, quando estamos olhando para baixo do trono, devemos pensar em quem está assentado no trono. Outra questão geral sobre esta visão é que, se você prestou atenção em sua leitura, você percebeu que o profeta Ezequiel está com dificuldades para dizer o que ele viu. Então, ele está usando palavras de termos de aproximação. Se você, em casa, depois quiser marcar, você poderá ver como repete. Como um símile. Na aparência de ou semelhante a. Então, não é que é exatamente isso, mas são as palavras de analogia que ele está encontrando para dizer o que ele viu. Faltaram palavras a Ezequiel e, por isso, a descrição é cheia de como, semelhante, parece, cheia de analogias. Agora, essa visão, como um todo, serve como uma chave para a vocação de Ezequiel, mas também um fundamento para o ministério, a profecia, a mensagem de Ezequiel. E a mensagem de Ezequiel, se pegarmos o livro e dividirmos em duas partes, nós temos do capítulo 4 ao 34, uma mensagem que foca no juízo de Deus. E isso está aqui na visão. Uma visão terrível que revela Deus como juiz. Mas, ao mesmo tempo, depois do capítulo 34, a partir do 35, a mensagem de Ezequiel é uma mensagem de esperança, de renovação, de Deus ser o templo do seu povo, da vinda do Messias. São as promessas de Deus estabelecidas para o remanescente fiel e que colocou sua confiança em Deus. Então, essa mensagem de esperança também está aqui na visão de Ezequiel. Então, a visão é, por assim dizer, uma maquete de todo o restante da mensagem do livro. É uma visão sobre a glória de Deus. E por isso, então, nessa manhã eu vos anuncio a palavra de Deus sobre o seguinte tema: uma visão gloriosa do Deus soberano. E nós vamos ver aqui os cinco elementos dessa visão. 5 elementos dessa visão. Primeiro elemento, versículo 4. O cenário da revelação. Qual é? A tempestade divina. Esse é o primeiro elemento, a primeira coisa que Ezequiel vê. Então, essa imagem de uma tempestade não é algo novo. Você pode encontrá-la no livro de Êxodo, no Monte Sinai. Você pode encontrá-la nos Salmos, por exemplo, o Salmo 104, o Salmo 18. Então, ligada à imagem da chegada de Deus, da sua glória, a essa imagem de uma tempestade formidável, nesse caso, vinda do norte. Não é um fenômeno meteorológico, mas a tempestade que se aproxima aqui serve como uma espécie de mensageira de que está chegando o poder e a majestade de Deus, o juízo de Deus está se aproximando. Crianças, se vocês estiverem na rua e de repente vocês veem um monte de motocicletas com giroflex ligado e homens da polícia, bem vestidos, ou do exército, vindo à frente. Depois você vê vários carros pretos com giroflex e mais alguns carros de polícia. E depois você vê mais motocicletas e todo um aparato para proteger um carro. O que vocês concluem? Tem alguém importante dentro desse carro. A comitiva revela a importância de quem está sendo acompanhado. Ou se vocês pudessem pensar no mundo antigo e vissem um rei entrando na cidade, e antes de adentrar ele manda 1000 homens tocando tambor, depois mais 1000 tocando flauta, e depois um exército de 5000. Você fica horas esperando a pessoa entrar, mas você tem certeza do quê? Esse homem tem poder,
Ele tem muitas pessoas debaixo do seu controle. A chegada desta nuvem é para trazer a mesma mensagem. A mensagem de que quem vai ser revelado é grande, poderoso, majestoso. Mas a ideia da nuvem escura também traz a ideia do juízo de Deus. E isso é descrito quando olhamos os termos que descrevem a nuvem. Um vento tempestuoso, uma grande nuvem, um fogo que se revolvia, e ao redor da nuvem um resplendor, uma glória. Isso são símbolos da presença de Deus. E o que cada um desses elementos inspira. Talvez, crianças, vocês possam também dizer um pouco sobre isso. Quando vocês estão no final da tarde olhando para o céu e de repente as nuvens começam a ficar escuras. Bom, você sabe, você tem uma casa, você tem paz, você se sente protegido, mas ainda assim, você ainda sente talvez um pequeno temor de, rapaz, vai chover pesado. E quando tem um relâmpago muito forte, um trovão e um ruído assustador que parece que vai cair na sua casa e vai estourar tudo, você também está com medo. Também aqui encontramos o profeta dizendo várias vezes, isso causa medo. Eu estou com medo. Essa aparição da nuvem dessa forma prepara o coração do profeta para, já antes mesmo de ver a glória, ele já tem a propensão para curvar-se diante do Senhor majestoso que se revelará a ele. Agora, a nuvem e o fogo, essas duas coisas, escuridão e chamas, invocam a ideia de que esse Deus é inacessível. Ele habita na luz inacessível. Ele tem um poder consumidor. Mas, ao mesmo tempo, a glória dele transcende todas as coisas, é maior do que tudo. Então, nessa imagem, a tempestade com escuridão e fogo e relâmpagos serve não só como cenário da revelação, mas também agora serve para focar a visão do profeta. Porque ao olhar para a tempestade, em seguida o profeta olha para dentro da tempestade. E o que ele vê? Esse é o nosso segundo ponto. Os portadores do trono, os seres viventes, versículo 5 ao 14. Então, do meio do fogo surgem 4 criaturas. A nossa versão diz seres viventes. Em outras partes da Bíblia, como no Apocalipse 4, são chamados de querubins. Então, são seres angelicais. Agora, quando lemos essa descrição desses seres viventes, esses seres angelicais, os querubins, essa descrição não deve ser entendida como uma representação literal desses seres, como se houvesse no céu seres iguais a esse. Se vocês observaram, a descrição de Ezequiel 1 tem uma forma e a descrição de Apocalipse, elementos similares, mas também diferentes. Então, não é para descrever como eles são. Essa descrição é o quê? É uma descrição simbólica. Quer dizer quem eles são e o que eles fazem. E não é a respeito da aparência simplesmente deles. Então, qual é a função desses seres angelicais? Eles são agentes da vontade de Deus. A aparência dos seres viventes destina-se a comunicar 2 elementos principais: a perfeição e a abrangência do serviço desses seres. Então, primeira coisa que notamos, eles têm a aparência de homem, versículo 5. Então, isso quer sinalizar que eles são seres racionais. Eles têm inteligência, racionalidade, capacidade de servir a Deus de forma consciente e intencional. São os anjos. Depois, também diz que eles têm 4 faces. Talvez vocês decoraram, eu sei que algumas crianças decoraram quais são as 4 faces. Tem a face de homem,
Então isso já foi dito. Tem a ver com os seres serem seres racionais, terem a capacidade, isso é revelado não só na face, mas no corpo que eles possuem, que é um corpo similar ao de homem. Mas a segunda face é a face do leão. Isso tem a ver com o animal selvagem, mas também tem a ver com a ideia da posição que o leão tem para os homens na relação da criação, como fosse o rei dos animais. Tem também o boi, que é o animal doméstico, o animal de serviço. E a ideia do boi fala de força. E tem depois a águia, que é o quarto animal, e fala da agilidade da águia. Em síntese, nós temos aqui não só a ideia de que toda a criação está representada nas quatro faces. Então isso está aí, toda a criação está debaixo do trono, está sob o controle do rei, mas também a ideia aqui de o melhor de cada parte da criação. A inteligência do homem, o domínio do leão, a força do boi, a agilidade da águia, tudo está aqui. Tudo que é de bom e de melhor na criação está sob o serviço e o reinado de Deus. Então esses seres não são apenas poderosos, mas eles encarnam a ideia de perfeição da criação, de serviço que deve ser dado ao Criador. Cada ser tem 4 asas. As asas têm uma função dupla. Primeira função, elas cobrem o corpo dos seres viventes. O que é isso? É porque eles estão servindo a Deus. Eles estão expostos à glória de Deus. É o similar a curvar-se, a esconder o rosto. Eles escondem o próprio corpo, como também na visão de Isaías, capítulo 6. A outra função das asas é para que eles se movam. Elas servem para levá-los de um lugar a outro. Essas asas são usadas, então, para o movimento. E esse movimento aqui acontece em harmonia e obediência ao Espírito Santo. Em sua Bíblia está Espírito com letra minúscula. O contexto maior aponta que é a direção do Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E não meramente só o espírito dos seres viventes. Então, eles caminham conforme a vontade do Espírito. Agora, como eles têm 4 faces, as asas estão ligadas umas dos outros, fazendo um quadrado, que está debaixo do trono. Então, eles podem se mover em qualquer direção. Eles não precisam mover o rosto para ir numa direção, porque eles têm 4 rostos. Então eles podem ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, como um quadrado, como o trono que se move, amparado pelos seres que estão abaixo do trono. Isso dá rapidez e precisão aos seres viventes. Eles formam então esse quadrado abaixo do trono, um suporte para a plataforma do trono. Versículo 8 diz que esses seres, debaixo de suas asas, têm mãos. As mãos de homem aqui indicam a capacidade de executar habilmente a obra de Deus no mundo. Enquanto as asas falam de movimento, as mãos falam do trabalho desses seres angelicais. Isso fica aqui combinado, então, as duas coisas. O poder celestial com uma ação instrumental, eles servem, eles agem. Também lemos sobre os pés desses seres. Os pés de bezerro brilhando como bronze. Então, os seus pés simbolizam a firmeza, a estabilidade e a pureza que eles estão cumprindo no seu serviço a Deus. Então, a aparência agora geral, no final, Ezequiel diz, olha, eles são como carvão em brasa, a semelhança de tochas. Então ele está vendo nos seres um reflexo do brilho da glória do próprio Deus. Eles estão refulgindo, zigue-zagueando, como se eles fossem relâmpagos. Eles estão refletindo a glória de Deus. Então, podemos descrever essas criaturas agora com 2 palavras. Elas são criaturas de fogo
e luz. Eles são refletindo Deus, que é fogo consumidor. E eles têm esse movimento rápido, coordenado, unido. Os 4 seres rapidamente se movem em qualquer direção. Eles estão também aqui ligados a uma outra coisa. Há 4 rodas que os acompanham. Isso nos leva ao terceiro ponto. O mecanismo da providência. As rodas dentro de rodas. Versículo 15 ao 21. Então, temos 4 seres viventes. Temos asas que encostam umas asas nas outras. Temos 4 faces. Temos mãos debaixo das asas. E sabemos, eles se parecem com tochas de fogo. Mas ao lado de cada um desses seres tem uma roda. Essa roda está encostando no chão. Quando você lê a palavra cambota, é o aro da roda. Então tem um aro enorme desta roda. O que são essas rodas? Essas rodas aqui simbolizam a providência de Deus em ação no mundo. Essas rodas são rodas dentro de outras rodas. Então imagine, a roda pode ir para frente, a roda pode ir para trás. Mas dentro dessa roda que vai para frente e para trás, tem outra roda que vai para a direita ou vai para a esquerda. Então isso quer dizer o quê? Que essas rodas, que estão ligadas aos seres viventes, que suportam o trono, levam o trono aonde? Em qualquer direção. Em qualquer direção. Os seres não precisam se mover. O trono não precisa se mover. As rodas levarão em qualquer direção. Simbolizam a ação de Deus no mundo. A ideia de que vai para frente e para trás, para a direita e para a esquerda, quer indicar justamente isso. Que as rodas movem-se em perfeito uníssono, juntos, unidas com os querubins, e mostram então que os decretos de Deus são exercidos através de quem? Como é que Deus cumpre sua vontade na terra? Através dos seres angelicais, os querubins, e através dos agentes da criação. Por exemplo, quando Elias estava com fome e Deus enviou corvos para alimentá-lo, a roda está girando, os anjos estão agindo e os seres da criação estão servindo. Porque Deus é maior do que Acabe, Deus é maior do que todos os reis, e está dando comida para Elias. Então, exatamente aqui, temos esta grande e maravilhosa visão da glória de Deus, meus irmãos. Me perdoem, não é intencional, mas como não se emocionar com tamanha grandeza e glória do nosso Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Então, observem, a estrutura e movimento revelam a natureza e o governo de Deus. Elas são descritas como rodas dentro de outras rodas. Isso aponta para as reviravoltas. Você pensa que tudo está indo para trás e de repente, a roda está girando para a direita ou para a esquerda ou para a frente. Representa as reviravoltas misteriosas. Quando a própria história de Ezequiel, quando parece que Ezequiel tem o seu chamado como sacerdote totalmente invalidado, Deus o chama para ser um profeta. É a roda girando para onde a providência de Deus deseja. Agora também diz que são aros altos, os aros desta roda, e são cheios de olhos. Olhos aqui podem talvez parecer como se fossem pedras brilhantes que estão nas rodas, que são a glória dessas rodas, mas também que parecem olhos, para indicar o quê? Que a abrangência da providência de Deus. Ele vê todas as coisas.
Ele sabe de tudo, ele percebe tudo. Não, a providência de Deus não é cega. Ela vê não com um olho ou dois, mas tem capacidade de ver cheios, os aros cheios de olhos. Deus está vendo tudo. Ele tem um conhecimento altíssimo, uma sabedoria perfeita. Nada escapa ao olhar do nosso Deus. Agora também vemos nessas rodas e a relação com os seres viventes, que diz que tem um movimento unificado. Quando os seres viventes se movem, as rodas se movem. Quando eles param, as rodas param. Se eles vão para um lado, as rodas também. O texto está enfatizando que para onde o Espírito guia, os seres viventes vão e as rodas também. Então, isso significa a perfeita harmonia entre os agentes da providência de Deus. A perfeita harmonia entre os anjos, os querubins aqui, e as ações de Deus na história, na providência, as rodas. Não há uma discórdia, um atrito na execução da vontade divina. Os anjos não são como nossos filhos. Dizemos aos nossos filhos, olha, você deve fazer isso. E o que o seu filho às vezes faz. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Os anjos não fazem isso. Assim na terra como no céu. Os anjos cumprem perfeitamente a vontade de Deus. A criação toda cumpre perfeitamente a vontade de Deus. A vontade de Deus, através dos seus agentes, anjos e seres criados, é una, poderosa, soberana, unificada, impulsionada pelo seu Espírito. Nada, nenhum elemento de discórdia, nenhuma areia na engrenagem da providência de Deus. Meus amados, isso oferece para nós, quando pensamos na providência divina, um profundo consolo. Especialmente pensemos nas pessoas que receberam a mensagem de Ezequiel. É de fato um pensamento reconfortante para aqueles que são provados por Deus, que por mais que difíceis sejam suas circunstâncias, Deus está cuidando em sua providência do seu povo. Essa visão da providência onisciente de Deus na terra, naturalmente nos compele a olhar para cima, para o mecanismo acima, para o que está acima das rodas e dos seres viventes, aquele que tem a autoridade suprema. Isso nos leva ao quarto ponto. O fundamento do trono, o firmamento, fundamento do trono, o firmamento e a voz, versículos 22 a 25. Então, agora, acima das cabeças das criaturas, Ezequiel vê um firmamento. Podemos dizer um tipo de tablado, de laje, mas é de cristal. E ele, quando vê, diz, isso inspira temor. Esta plataforma cintilante funciona, então, como um espaço sagrado que está demarcando, fazendo uma separação. Qual é a separação? A separação do reino das criaturas abaixo do firmamento de cristal e aquele que é o soberano criador de todas as coisas, a sua presença gloriosa acima do mar de vidro. Isso cria um sentido aqui de separação, de majestade. Quem é que está perto dele? Ninguém. Estão todos abaixo dele. Ele é completamente inigualável. E sobre esta fronteira, por assim dizer, celestial, notamos que o comportamento das criaturas agora muda. Porque quando as criaturas aqui ouvem a voz de quem está no trono, elas param, elas baixam suas asas. É um ato de reverência, de submissão, de adoração, um reconhecimento da autoridade, da glória, do poder de quem está no trono. Tudo isso está preparando a resposta para o profeta também,
como ele deve reagir diante dessa visão. E agora chegamos ao quinto ponto. O ocupante do trono. A semelhança da glória do Senhor, diz Ezequiel, versículos 26 a 28. Então, meus irmãos, este é o ponto culminante da visão. Notamos aqui que Ezequiel, ao descrever o que ele vê, ele o faz com extremo cuidado, e dizendo, é a forma da aparência. Não é que o Senhor é exatamente assim, mas foi como eu posso descrevê-lo, como ele apareceu a mim. Ele vê, então, ele usa essa linguagem hesitante, qualificada, a aparência da semelhança da glória do Senhor. Ele está tentando descrever aquele que é indescritível. Essa linguagem de Ezequiel aqui descreve o ser divino por analogia. Isso serve para sublinhar a inadequação da linguagem humana para falar da realidade divina. Essa cena do trono pode ser analisada em três componentes. O primeiro, quando ele olha para o trono, ele vê um trono de safira. Então, é um símbolo último do poder, da majestade, do governo soberano de Deus. Esse trono está agora às margens do rio Quebar, na Babilônia. Então, quer revelar, o governo de Deus não está restrito a Jerusalém, mas ele é o rei que tem o reinado sobre toda a terra, inclusive sobre as nações inimigas e inclusive sobre a Babilônia. Agora, quem está no trono? A figura de um homem. Diz o texto, sentado no trono há algo à semelhança de um homem. Isso é uma teofania, Deus se revelando através de uma aparência. É uma teofania extraordinária. E podemos concluir logo, é uma antecipação do ministério da encarnação. Porque Cristo é aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse que se parece com um homem assentado no trono é o Senhor Jesus Cristo. Ele está sendo revelado como o Rei soberano sobre toda a criação. Agora, o que mais diz sobre o trono? Temos um arco-íris. Então, ao redor do trono e desta figura, há um resplendor semelhante a um arco-íris. Esta imagem do arco-íris nos lembra imediatamente do que, crianças? Em qual história da Bíblia aparece pela primeira vez um arco-íris? A aliança que Deus fez com Noé. E o que a aliança de Deus com Noé revela? Revela a misericórdia de Deus. Revela a fidelidade de Deus. Ele cumpre suas promessas. Então, a presença desse arco-íris no trono, meus irmãos, significa que em meio a toda aquela imagem abaixo do trono, e a imagem ao redor do trono, a tempestade escura, os relâmpagos, o fogo, em meio à imagem do juízo de Deus que se aproxima, a olhar para o trono glorioso, verá que Deus não é somente justo, mas Deus, como diz o catecismo, crianças, é também misericordioso. O arco-íris aponta para a misericórdia de Deus. O governo justo de Deus é sempre temperado pela sua graça maravilhosa, pela sua fidelidade pactual. Então, meus amados irmãos, esta cena do trono resolve o terror inicial que as imagens anteriores causaram. O poder avassalador das criaturas, a providência nas rodas inescrutáveis, a separação entre o Criador e a criatura, tudo isso inspira medo. Mas agora olhamos para o trono e o que vemos? Nós encontramos um homem no trono. Tem um homem no trono do universo.
Ele está rodeado pelo arco-íris da promessa da aliança. Então transforma a visão que antes parecia de ser uma visão de puro terror, de uma soberania inacessível, para uma soberania acessível, fiel e cumpridora da aliança. Isto é o clímax teológico para o exercício da profecia de Ezequiel. Podemos dizer, aqui está o seminário de Ezequiel. Ele não esteve lendo livros para aprender da glória de Deus, mas Deus revelou-se a ele em sua grandeza e poder, para que antes de falar sobre Deus, Ezequiel soubesse quem de fato é Deus. E qual foi a resposta de Ezequiel? A sua resposta imediata foi cair sobre o seu rosto. É um ato de humildade, de adoração incondicional, de submissão completa. Se fôssemos ouvir algo da boca de Ezequiel, seria parecido com o que Eli disse a Samuel: fala que o teu servo ouve, porque se ele fosse falar, só poderia falar isso. Deus em sua glória, dirigindo-se ao mortal. Mas essa experiência toda, não é um fim em si mesmo. Ela é o alicerce para o chamado profético de Ezequiel, sobre o qual começaremos a ver, se Deus permitir, nas próximas pregações. Então, amados irmãos, essa visão proclama o domínio do Rei glorioso sobre toda a criação, em toda a extensão do universo. Então vocês podem pensar, há alguma parte das criaturas, alguma parte do domínio da criação que não está debaixo do seu domínio? A visão diz que não. Não há nenhuma parte da criação fora do seu domínio. O Rei glorioso é o Rei do universo. Tudo pertence a Ele. Tudo está sob seu governo e tudo deve servir aos seus propósitos. Fica evidente que todos esses elementos da visão nos forçam a reconhecer a glória daquele que está assentado no trono. Então, como ele é reconhecido aqui, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o onipotente, ele é o onipresente, ele é o onisciente, ele é o santo. Agora pensem, os exilados na Babilônia podiam imaginar que a glória do Senhor estava restrita a Jerusalém e ao templo. E na Babilônia os caldeus poderiam alegar que ali era a terra dos seus deuses. Mas Ezequiel aprende aqui que o trono do Senhor, bem como o seu domínio, não pode ser restringido por fronteiras. Ele é o rei de Judá. E mesmo que, rei do universo, e mesmo que Judá tenha fracassado, mesmo que os reis da linhagem de Davi tenham sido infiéis, a mensagem é proclamada: as promessas de Deus não hão de falhar. O rei de Judá estava preso, Joaquim, o rei que foi instituído por Nabucodonosor, Zedequias, era apenas um regente controlado. O trono davídico havia sido abalado. Parecia que a casa de Davi haveria de ser destruída para nunca mais levantar-se. O trono em Jerusalém estava vazio. Mas aí então Deus diz: o trono do universo não está vazio. Eu governo sobre todas as coisas. O templo estava cheio de profanações. O templo logo seria destruído. Mas a glória do Senhor não depende do templo. Os querubins sobre a arca eram apenas uma figura de uma realidade superior, ensinada nesta visão. Deus está entronizado entre os querubins. A glória do templo era apenas um pequeno lembrete da glória e majestade do Rei glorioso. Por isso, então, Ezequiel poderia comunicar dois aspectos da mensagem divina ao povo. O primeiro aspecto, o juízo de Deus.
O vento tempestuoso que ele viu, vindo do norte, era um símbolo dos inimigos de Judá que vinham do norte. Simboliza também o ardor da ira de Deus. Então Deus derramaria ainda mais do seu juízo sobre os pecadores não arrependidos lá em Jerusalém. O juízo chegaria a eles. O inimigo que viria do norte é o próprio rei Nabucodonosor, que daqui a 5 anos haveria de destruir completamente a cidade, destruir completamente o templo. Nabucodonosor haveria de pegar os filhos de Zedequias e matá-los, furar os olhos de Zedequias, prender Zedequias com grilhões de bronze e levá-lo para a Babilônia, para onde ele morreria. Sim, o juízo de Deus viria sobre Judá e sobre a casa de Davi. Sim, isso iria parecer que era o fim da casa de Davi e das promessas da aliança. Foi esse juízo que Ezequiel viu chegar. Foi esse juízo que Ezequiel foi chamado a proclamar, e ele o faz, do capítulo 4 ao 34 do seu livro. Então, certamente a visão fala do juízo, mas também a visão fala sobre a misericórdia. Ezequiel também é chamado a proclamar a misericórdia. Os exilados na Babilônia não estavam sozinhos, não estavam abandonados. O rei da glória estava com eles. O domínio desse rei também abrange a Babilônia. A Babilônia não é dos deuses dos caldeus, é do Senhor. Ele promete restaurar o seu povo. Ele promete dar ao seu povo o rei cujo reinado nunca terá fim. Amados irmãos, eis a mensagem de Ezequiel. Há um rei soberano assentado no trono do universo. E agora sabemos claramente, este rei não é somente Deus verdadeiro, mas também é verdadeiro homem. Assim como João, no seu evangelho, diz que Isaías, na sua visão do capítulo 6, viu a glória de Cristo, também podemos dizer sem temor que Ezequiel viu a glória de Cristo antes de sua encarnação, na semelhança de um homem, mas cheio de glória e de majestade. A glória que os discípulos viram por um breve momento na transfiguração do Senhor Jesus. A glória que ele voltou a ter depois que foi assunto ao céu. Jesus é o Rei da glória, o soberano sobre todas as coisas. Então ele é o soberano sobre a criação. Não há homem, não há animal, não há governo, não há lugar, não há nada que esteja fora do seu domínio. Tudo está ao serviço de Cristo. Tudo está sob o controle e o governo de Cristo. Portanto, amados irmãos, não há nada no mundo, não há nada nas nossas próprias vidas que não seja dirigido pelas rodas da providência de Cristo Jesus, nosso Rei. Então, as dores, as crises, a perseguição, as tristezas, as perdas, as conquistas, as alegrias, as bênçãos, tudo vem do nosso Rei glorioso. Então podemos dizer, em Cristo podemos todas as coisas. Podemos repetir as palavras do Catecismo de Heidelberg ao tratar sobre a providência. Em Cristo podemos ter paciência na tribulação e alegria na prosperidade, pois sabemos aonde Ele está assentado agora. Também por Ele ser soberano, toda a criação está a serviço da sua realeza. E tudo na criação tem o objetivo de dar glória ao seu reinado. Portanto, também você, sua vida, seus dons, seus recursos, seu tempo, tudo que você tem, tudo que você é, está debaixo do trono. Está dentro da categoria dos que servem ao rei. Tudo deve ser usado para a glória de Deus. Também, meus irmãos,
Quando pensamos sobre a relação de justiça e misericórdia, não podemos olhar para outro senão o próprio Cristo. Nele a justiça de Deus foi satisfeita. Nele a misericórdia de Deus foi derramada. Em Cristo se cumprem todas as promessas de Deus. Sim, Ele é o descendente de Abraão, em quem são benditas todas as famílias da terra. Sim, Ele é o rei prometido da casa de Davi, cujo reinado não terá fim. Então, meus irmãos, nesse rei que está no trono, está o nosso socorro e o nosso consolo. Não está em quem nós somos, no que temos, no que podemos fazer, mas em Cristo, o Rei glorioso a quem pertencemos na vida e na morte. Então, certos desse triunfo, aceitemos cada um de nós a vocação que esse Rei nos dá. Não há como fugir quando Ele nos chama, e podemos cumprir nossa vocação, certos de que nosso trabalho não é vão no Senhor, porque o Rei glorioso triunfará. Cristo está estabelecendo o seu reinado inabalável. Então, amada Igreja de Jesus Cristo, noiva do Cordeiro, não tenha medo. Vossa vida está sob o controle do Senhor da glória. Busque a esse Senhor, sirva a esse Senhor, submeta-se a esse Senhor, espere nesse Senhor. Ele continua sentado no trono. Ezequiel o viu no trono. Isaías antes o havia visto no trono. João, no final do Apocalipse, também o vê no trono. E se agora nos fosse dado ter os olhos espirituais para ver, veríamos exatamente a mesma coisa. Ele permanece em seu trono de glória. Tudo continua debaixo do seu controle. Não há uma mosca que possa voar para a esquerda ou direita sem a vontade desse rei. E, amados irmãos, Ele fará cumprir a sua vontade sobre as nossas vidas. Creamos que este Rei glorioso está conosco, hoje, amanhã e para todo sempre, até a consumação dos séculos. Amém.